Você já parou para pensar por que você faz as mesmas coisas todo santo dia? Por que você acorda, pega o celular, rola o feed, sente aquela ansiedade, promete que vai mudar e no dia seguinte você faz tudo de novo? Por que você repete os mesmos erros, volta para os mesmos vícios, sente as mesmas emoções, como se estivesse preso num loop? A resposta é muito simples. Você não está controlando a sua mente está controlando você. E o pior é que você não percebe. A verdade é que 95% dos seus pensamentos, das suas ações e das suas emoções são automáticos. Você não escolhe, você só repete. E isso tem um nome: hábito. Mas não é o tipo de hábito que você pensa, como, sei lá, escovar o dente, treinar, tomar café da manhã. Eu estou falando de hábitos mentais, e hábitos emocionais, e hábitos de pensamento. Esses hábitos, eles estão literalmente programados no seu cérebro como um programa, né? Como um prompt. E a boa notícia é que se você foi programado, você pode se reprogramar. E é exatamente isso que eu vou te ensinar hoje, tá? Como reprogramar seu cérebro, como controlar a sua mente de verdade, como sair do piloto automático para finalmente tomar as rédeas da sua vida e evoluir de forma quase que legal, porque você tem potencial. Quando você entende a sua mente ou como ela funciona, você para de ser escravo dela e começa a ser o dono dessa porra como deveria ser. E é exatamente isso que eu quero fazer nesse vídeo com você, porque foi depois disso que minha vida se transformou completamente, tá? Mas antes eu preciso te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já tentou mudar de verdade? Quantas vezes você já disse, cara, agora vai. Dessa vez eu vou conseguir. Eu vou acordar cedo, eu vou treinar, eu vou estudar, eu vou parar com esse vício, eu vou começar naquilo e aí uma semana depois você volta para o mesmo lugar, né? Os mesmos hábitos, as mesmas desculpas e a mesma vida. E aí você se sente muitas vezes fraco e incapaz, sem força de vontade. Eu vou te falar uma coisa que mudou tudo para mim. Não é culpa sua. Não é falta de força de vontade. Não é falta de disciplina. Na verdade é falta de conhecimento. Porque ninguém nunca te ensinou como que a sua mente funciona de verdade. Ninguém te explicou que você está lutando contra bilhões de anos de evolução em um cérebro que ainda é primitivo apesar da evolução. Ninguém te mostrou que o seu cérebro ele foi feito para te manter vivo e não para fazer você feliz. E enquanto você não entender isso, você vai continuar perdendo essa batalha para tua mente e sendo escravo dela, achando que é você. Mas hoje isso vai mudar, tá? Porque você vai aprender o que é você e o que é o teu cérebro fingindo ser você. Sabe o que acontece toda vez que você acorda? Você abre os olhos. Em menos de 10 segundos, o seu cérebro já começou a rodar o mesmo filme de sempre. Os mesmos pensamentos, as mesmas preocupações e as mesmas emoções. Você pensa nas contas, no trabalho, naquela pessoa específica, naquele problema específico e antes de sair da cama, você já está sentindo estresse. E às vezes ansiedade, e às vezes peso e até cansaço. Por quê? O seu cérebro é como se fosse um gravador. Tudo que você pensa, tudo que você sente e tudo que você faz fica completamente gravado. E quanto mais você repete essa gravação, mais forte fica a gravação. Até que a gravação fica automática. Ela fica reprisando. Você não precisa mais pensar, você só faz. É por isso que você pega o celular sem pensar. É por isso que você come sem fome. É por isso que você procrastina, fuma, bebe, explode de raiva sem nem saber por quê. Porque você foi programado para fazer isso. Você automatizou. E o pior de tudo é que você está sendo programado todo santo dia e cada vez mais a programação fica mais sofisticada e forte. E às vezes está sendo programado pela TV, pelas pessoas ao seu redor, pelas redes sociais e pelos próprios pensamentos. Cada coisa que você vê, cada coisa que você ouve, cada coisa que você sente está moldando o seu cérebro e a forma como você enxerga o mundo. E se você não tomar controle disso, a outra pessoa vai. Você vai viver a vida que programaram para você e não a vida que você quer, achando que o que você quer é errado. E daqui 10, 20, 30 anos você vai olhar para trás e perceber que nunca viveu de verdade e só repetiu, repetiu e repetiu. Agora eu vou te explicar uma coisa. Vou te explicar o que está acontecendo dentro da sua mente, dentro do seu cérebro. Quando você entende o que acontece aí dentro,
tudo muda. Tudo mudou para mim. Você já ouviu falar, né? Existe uma coisa chamada neuroplasticidade. É a capacidade do seu cérebro de se reorganizar, de criar novas conexões, de se transformar e de mudar. E durante muito tempo, cientistas achavam que o cérebro ele parava de mudar depois da infância e que você nascia de um jeito e você morria daquele jeito, com aquela personalidade, padrão de pensamento, hábitos, etc. Mas eles estavam errados, porque a verdade é que seu cérebro ele muda o tempo inteiro. Cada pensamento que você tem cria uma nova conexão neural. E quando você repete aquele pensamento, a conexão ela fica cada vez mais forte. Até que vira uma autoestrada neural automática, uma rodovia neural. E aí você nem precisa mais pensar, você só segue aquela rodovia, aquela autoestrada. É automático, né? É por isso que é tão difícil, é tão desafiador mudar. Porque você não está tentando criar um hábito novo, você está tentando destruir a rodovia, a autoestrada, e construir uma nova do zero. E o cérebro, ele odeia isso. O cérebro, ele ama eficiência. Ele quer gastar o mínimo possível de energia. Para que destruir a estrada? Está funcionando. Ele tem que te empurrar de volta para a rodovia antiga, porque é muito mais fácil, é mais rápido, é mais seguro. Mesmo aquela autoestrada que te leva para o lugar errado, ele não quer nem saber, porque aqui que está o segredo. Você não pode destruir uma autoestrada neural, uma rodovia neural, se você não construir uma nova. E quando você usa a nova autoestrada e rodovia todos os dias, a antiga começa a enfraquecer, você deixa de usar. E aí ela desaparece. Se você deixa de usar, ela desaparece. E o novo comportamento, a nova autoestrada, fica automático. E aí você reprograma a tua mente. Mas tem um problema. A maioria das pessoas tenta fazer isso do jeito errado, né? Elas tentam mudar de comportamento sem mudar o pensamento. Não funciona assim, cara. Porque o comportamento, ele é só o sintoma. O pensamento é a causa, é o gatilho. Se você quer mudar a sua vida e se transformar e evoluir de uma forma quase que legal, você precisa mudar sua mente. E para mudar sua mente, você precisa mudar seus pensamentos todos os dias de forma totalmente consciente e de forma totalmente intencional, até que os novos pensamentos fiquem automáticos na sua cabeça. E aí você não precisa mais se esforçar, você simplesmente é diferente. Você mudou. Você não sabe explicar por quê. As pessoas vão você vai se tornar irreconhecível, né? As pessoas não vão entender. Cara, o que tá acontecendo com você, cara? Você mudou, mas você tá muito diferente. E eu vou te mostrar como você pode fazer isso na prática, porque não adianta nada você saber a teoria se você não sabe aplicar, tá? Então a primeira coisa que você precisa saber sobre isso é: você não é os seus pensamentos. Você tem pensamentos, mas você não é os seus pensamentos. E essa é a diferença entre ser escravo da sua mente e ser o dono da porra da mente. Porque quando você percebe que não é os seus pensamentos e que você pode escolher quais pensamentos seguir e que eles são como nuvens que você observa, você pode saber também quais ignorar. E a maioria das pessoas acredita em tudo que pensa. Se o pensamento diz, você não é capaz, elas acreditam. Se o pensamento diz, você vai falhar, elas acreditam. Se o pensamento diz, você não merece, elas acreditam. Você não nasceu para isso. Eu acredito. A maioria dos seus pensamentos é uma mentira do cérebro primitivo. São só padrões antigos, gravações velhas, programação do passado. E você não precisa acreditar nelas. Você pode observá-las, questioná-las e escolher um pensamento novo. E não é papo de coach, é um processo neural. O primeiro passo é óbvio, a consciência. Você precisa perceber o pensamento sem julgamento, sem resistência, como se ele fosse uma nuvem passando no céu. Observa. Olha, eu estou pensando isso sobre mim. Interessante, né? Passo 2, questionamento. Será que isso é verdade? Ou é só um padrão antigo proveniente de um trauma? Na maioria das vezes é só um padrão. Eu tenho provas de que isso é real? Não. Terceiro passo é a substituição. Escolha um pensamento novo, um pensamento que te serve, que te fortalece. A diferença entre pensar negativo e positivo é uma só, o esforço é o mesmo. Repita ele de novo, de novo, de novo, até que ele vire automático. Parece simples, né? E é, cacete. E muita gente, é tão simples, é simples, mas não é fácil, tá? Mas é tão simples que as pessoas menosprezam. Não, deve ser bobagem, é detalhe. Não é detalhe, cara. Você reprograma a tua mente dessa forma. Se você fazer isso centenas de vezes por dia, é um absurdo, pô.
você vai se transformar. Entenda uma coisa, a tua mente ela vai tentar te puxar de volta o tempo inteiro, mas se você persistir, se você fizer isso todos os dias, algo maravilhosamente incrível acontece. Você começa a perceber que você não é sua mente e agora você é quem observa a mente. E quando você percebe isso, você se torna livre, porque você começa a perceber claramente o teu cérebro primitivo fingindo ser você e a tua essência, que é a sua intuição. A assinatura de Deus é o que eu acredito. Eu sei que isso pode parecer abstrato, eu sei que você pode estar pensando, tá cara, como que eu aplico isso na minha vida real? Você falou aí, mas não parece ser tão simples assim. Eu criei um sistema completo, né? Eu criei um processo, um passo a passo que vai te guiar nessa jornada de reprogramação mental. Inclusive, o método obsessão não é teoria, é aplicação de uma metodologia dos Navy SEALs para a criação de disciplina e domínio mental absurdo. Se você está no Combo, inclusive, e já olhou esse treinamento, eu quero saber a tua opinião aqui embaixo, comenta, porque, nossa, esse treinamento, ele me transformou fazendo, tá? E foi muito foda, foi gratificante fazer alguns treinamentos, eu aprendi muita coisa também. Quando você aprende a controlar sua mente, você para de ser refém das circunstâncias, porque a maioria das pessoas, elas vivem reagindo. E quando você faz isso, quando você reage, né, elas reagem, porque alguém fala algo, elas reagem, elas sentem uma emoção e elas reagem. E isso são como bolas de bilhar. Você está sendo empurrado de um lado para o outro, sem controle, sem poder e sem escolha. E é como se você tivesse entregado o poder das suas emoções na mão de outra pessoa ou das pessoas, né? E quando você para de reagir e começa a criar, você percebe que você não precisa esperar o mundo mudar para você se sentir bem. Você pode mudar a tua mente e o que você pensa, o que você acredita, como você se sente. Você pode escolher seus pensamentos e suas emoções e, consequentemente, as suas ações. E aí você para de ser uma vítima e vira um criador de sucesso, um criador de evolução, um criador de realidade. Eu vou te dar um exemplo prático. Imagina que você acorda de muito mau humor, tá? E a pessoa normal, ela vai carregar aquele mau humor durante o dia inteiro. Ela vai brigar com todo mundo, vai reclamar, vai se sentir péssima e no final do dia ela vai dizer: hoje foi um dia de merda, hoje foi um dia ruim, eu estou de mau humor. A pessoa que domina a mente, ela faz diferente. E não é que é fácil, tá? É desafiador. Ela acorda de mau humor e ela percebe: olha, eu estou de mau humor. Ela não se julga, ela não resiste, ela observa como uma nuvem passando. E aí ela escolhe um pensamento novo. Eu posso mudar isso, eu posso escolher como eu me sinto. E agora eu quero me sentir bem. E ela muda. E não porque o mundo mudou e que ela fez algo holístico, energético. Não, não. É porque ela decidiu mudar e observar o sentimento, a emoção e o pensamento de fora e escolher não seguir esse pensamento, logo não escolher esse estado de espírito. Eu vou ser feliz quando eu tiver dinheiro, quando eu tiver o corpo perfeito e quando eu encontrar a pessoa certa. Mas a verdade é que felicidade é um estado mental. Eu entendi isso lá atrás. Tanto que o Fê era feliz quando ele tomava banho de mangueira, ele é feliz na piscina dele do condomínio, ele era feliz quando ele treinava no quintal, tava sempre feliz. Sempre. Sempre. Eu não tô dizendo que você tem que ser feliz o tempo inteiro, tá? Isso é ilusão, cacete. Você vai acordar, vai acontecer coisas merdas que você tem que se entregar aos sentimentos, tá tudo bem. A vida são altos e baixos, mas o que eu tô dizendo é que você não precisa ser escravo das suas emoções o tempo inteiro. Você pode sentir raiva, mas pode escolher não explodir. Você pode sentir medo, mas pode escolher não paralisar. Você pode sentir certeza ou tristeza e escolher não se afundar nela, sofrer, remoendo a tristeza. Porque sabe que as emoções são passageiras, elas vêm e vão como nuvem. E é você que permanece, você é o céu. Você está observando, escolhendo, criando. Você é o céu azul. As nuvens é o que vai passar. A tempestade acontece, mas você observa de fora. Ah, eu vou me aceitar, vou me largar aqui nesse sentimento de tristeza e raiva, mas eu sei que amanhã passa. E eu vou escolher outras nuvens e outros pensamentos. Existe um estudo feito por Harvard que acompanhou milhares de pessoas por mais de 20 anos, tá? E eles descobriram algo muito incrível sobre isso. As pessoas mais felizes,
elas não são as que têm mais dinheiro ou as que têm mais sucesso ou até menos problemas. São as pessoas que têm mais controle sobre a sua mente e sobre as suas emoções. Elas conseguem regular as emoções, escolher os pensamentos e também direcionar a sua atenção e podendo não escolher o sofrimento, por exemplo. Isso muda tudo, porque quando você tem controle sobre a sua mente, você tem controle sobre a sua vida. E tem outro estudo feito também, incluindo essa de Stanford, que pessoas que praticam reprogramação mental todo santo dia têm 40% menos de ansiedade, têm 50% mais foco e 60% mais satisfação com a vida, tá? E não porque a vida delas é perfeita, mas sim porque elas são diferentes. Elas não esperam o mundo mudar. Elas mudam a si mesmas e elas entendem que a única coisa que elas têm controle é sobre as próprias ações, atitudes e escolhas. E o mundo, ele muda ao redor delas. Eu sei o que você está pensando. Tá, mas Fê, quanto tempo eu vou levar para dominar isso? A resposta é depende. Depende do quanto que você está disposto a se comprometer, a se transformar e evoluir de forma quase que legal. Foi por isso que você clicou nesse vídeo. Em média, se você fizer isso de forma consciente e intencional, em 30 dias, você já vai sentir uma diferença brutal. Em 90 dias, até menos, tá? 65 dias você vai ser uma pessoa diferente. Em 6 meses, você não vai nem se reconhecer. É como se você olhasse um estranho no vídeo e na foto. Acontece isso comigo. Eu não posto vídeos antigos no canal, nem no Instagram. Nunca notou isso? Eu nunca posto. Por quê? Eu já não me reconheço mais. Eu tô todo dia reprogramando a minha mente e mudando, o que eu falo. Quando eu erro, eu consigo rapidamente entender meu erro, olhar de fora e mudar. E eu vou te falar o que isso significa na prática para você. Quando você domina a sua mente, você domina a sua vida e você evolui todo dia porque você para de procrastinar e escolhe a ação. Você para de ter medo. E você escolhe a porra da coragem. Você para de se sabotar e escutar os pensamentos sabotadores e escolhe se apoiar. Isso não tem preço. Porque a maioria das pessoas passa a porra da vida inteira sendo controlada pela própria mente, achando que a merda dos pensamentos são elas e não são. Elas querem uma coisa, mas fazem outra. Elas sabem o que é certo, mas escolhem o errado e depois botam a culpa na personalidade porque elas acham que são elas. Elas têm potencial, mas nunca realiza. E por quê? Porque elas não têm controle sobre a mente, elas não têm autoconhecimento, inteligência emocional. São escravas dos próprios pensamentos, das próprias emoções e dos próprios hábitos. Mas você não precisa ser assim. Sabe por quê? E sabe por que você tem mais possibilidade de ser livre do que 99% das pessoas que você conhece? Porque agora você sabe dessa informação. Só de saber da informação que a voz que fala na sua cabeça é o seu sistema límbico programado para te fazer sobreviver e não a sua essência, que é a tua intuição, aquela voz que fala mais baixo, que é sutil, que a gente chama que é o sopro de Deus. Eu acredito que seja assim a assinatura do Criador em nós, tá? Você entende tudo. Você entende que a maioria das pessoas está no piloto automático, repetindo a mesma merda, dos mesmos erros, sentindo as mesmas dores e vivendo a mesma vida. E falando pra você que não dá pra mudar e que a vida é difícil e que ganhar dinheiro é só se você casa com alguém ou se você faz coisa errada. Vocês não entendem que agora tudo faz sentido? O pêndulo, na verdade, a crença, na verdade, é de um coletivo. Pensa que um coletivo está construindo dentro das próprias mentes, porque a tua mente é a merda de um mundo único. E esse mundo único é linkado com o todo, e esse todo forma um pensamento coletivo que faz a tua cabeça. Se você escuta todo mundo dizendo que é impossível crescer sem anabolizante e ter um shape bonito, é exatamente isso que você vai acreditar. E a tua mente e o universo vai fazer de tudo para provar que você está certo. Se você acredita que uma pessoa só ganha dinheiro se fizer coisa errada, se vender alguma coisa que é de ruim pro outro e ser uma pessoa ruim, a tua mente vai te provar de todas as formas que você tá certo e vai te afastar de tudo isso que você não gosta. É por isso que quando você entende que esse lado da mente é o sistema límbico e a maioria das crenças vem de um coletivo que escuta o sistema límbico achando que são elas mesmas,
você começa a compreender por que as pessoas são do jeito que são e para de odiar as pessoas. Eu já não consigo odiar um hater, porque eu imagino que ele deve ter uma autoestrada neural que faz ele ser assim. Eu imagino também o passado dele, por que ele não se entende, é por isso que ele se comporta dessa forma. Eu já não consigo me importar com o julgamento das pessoas ou me importar com o que o outro decide fazer ou não. Eu foco no que eu sou, porque eu tenho esse autoconhecimento. Eu entendo que os pensamentos são como nuvens e por isso que as pessoas normalmente olham pra mim e falam: caralho, como que você tem tanta disciplina, que você evoluiu tanto? É porque eu não sou diferente nem melhor que você, eu só entendi uma coisa. A maioria das crenças são do coletivo e eu não aceito isso. O autoconhecimento e o conhecimento sobre a minha mente é o que faz eu me tornar cada vez mais livre, porque quando eu controlo a minha mente, eu transformo a minha vida. E se eu estudo esse conhecimento dentro de um sistema progressivo, eu me transformo. Por isso que eu sou do jeito que eu sou, eu não sou melhor que você. E é por isso que, baseado nisso, eu me motivei a ter um propósito como esse, que é criar o combo que eu criei para vocês, organizado em um sistema progressivo, para te fazer evoluir, cara. Mente, corpo, disciplina, relacionamento, comunicação, autoestima, riqueza, propósito. Tudo que eu aprendi, tudo que eu testei, tudo que funciona, tudo que eu entreguei à alma, que me transformou, que me fez dominar a minha cabeça, tá dentro desse combo. E eu não tô zoando não, cara. Não veja isso como um curso. Não é, cara. Eu gravei conteúdo inédito, exclusivo, entregando a alma. Inclusive, se você tá dentro do treinamento e do combo, eu gostaria muito de saber a sua opinião. Treinamentos como a arte da persuasão, oratória de mestre, as leis ocultas da natureza, da criação da realidade, psicologia da riqueza, o poder do hábito, método obsessão, o livro até o Glow Up, né, de beleza, antiprocrastinação, rosa negra, 30 dias no deserto, que é uma ferramenta que vai tirar você da zona de conforto e te entregar um desafio de transformação real, física, mental e espiritual. A Ordem, com mais de 190 aulas total de evolução, jogador caro, RCD, Mes da Lábia, até o comunicador viral, cara, que era uma mentoria que a gente vendia pelo valor de R$ 6.000. R$ 6.000. Eu nunca ouvi falar dela, Fê, é que a gente só entregava essa mentoria para empresários que querem viralizar na internet. Cara, tem tudo. São mais de 40 materiais completos, cada um valendo, em média, R$ 297. E já falei que se comprar tudo de forma individual, ainda estava barato, né? Porque eu sempre acreditei num conhecimento foda por um preço honesto e justo. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Só para os empresários que eu cobrei R$ 6.000 na formação. E por quê? Porque eu não queria fazer essa formação. E eu não queria entregar meu ouro, pô. É o meu segredo, pô. É o meu negócio. Não tem porquê. Esse ouro eu não entrego. Lutei muito pra conseguir. Foi muita. Esse ouro eu não entrego, não. Mas eu acabei entregando pelo valor, né? Era um valor alto. E eu acabei entregando porque, cara, foda-se. Tem espaço pra todo mundo. Eu vou ser direto pra você, cara. Essa oportunidade ela não volta nunca mais. Daqui a alguns dias eu nunca mais vou fazer isso, cara. Eu nunca mais vou fazer isso de novo. Eu juntei toda a minha carreira em um único lugar por um preço simbólico. 12 vezes de R$ 39,70. Tem noção disso? Eu não ligo de falar o preço aqui, já falei. Eu quero que você se transforme, eu quero que você evolua. Foda-se a grana agora, isso aqui é meu propósito, cara. Você entendeu? Você precisa tomar essa decisão, porque daqui a alguns dias você vai falar, você vai chorar, você vai chamar no direct, você vai lembrar, puta que pariu, o Fê falou. Ele falou pra caramba. E ele avisou que ia fechar. E quando ele fala que vai fechar, cara, ele realmente fecha. Eu vou fechar e você nunca mais ouviu falar desse combo. E você, diante disso, tem duas opções. Ou você vai lembrar desse momento como o dia que mudou tudo pra você e você absorveu todo o sistema que você precisa, investiu em si mesmo, decidiu se transformar e 2026 foi o ano mais foda da sua vida e você vai lembrar como, sabe, o dia. Ou você vai lembrar como o dia que você deixou passar e teve aquele arrependimento de, porra, e se eu só tivesse entrado, cara? E se eu tivesse confiado no cara? Olha a transformação que essa galera teve. Olha os depoimentos que essa galera teve. E pior que tem tudo aqui, tá? Tem homem, tem mulher, tem absolutamente todo tipo de pessoa dentro do treinamento. E é isso que é muito bom, cara, porque as pessoas, elas realmente estão se transformando e isso me impressiona. Olha só isso aqui, cara. Não me arrependo nem um pouco de ter comprado esse combo, pela ordem, tá? É disso que eu tô falando, Fê. Fê, tá na cara que você entregou tudo. Tá bizarro a sua alma.
tá nisso. Muito top. Olha o outro falando do 30 dias no deserto. Que ferramenta foda. Me deu passo a passo para criar autoridade no digital de forma personalizada, com ideias de vídeo, como me portar, comunicação, tudo completo. Vocês têm noção do valor de uma ferramenta dessa? Muito obrigado, Fê. A gente tem noção, mas a gente resolveu entregar. Olha esse outro aqui. Excelente trabalho, Fê. Não me arrependo por ter investido cada centavo em desenvolvimento pessoal. Pô, cara, que foda, cara. Eu nunca recebi essa quantidade, tá, de pessoas fazendo esses tipos de depoimento, assim. É muito profundo, as pessoas estão realmente se dedicando. Inclusive, cara, se você tá dentro do combo, comenta a sua visão em cada aula. Eu quero muito saber a tua opinião, porque esse ano ainda não acabou. E eu sou tão psicopata e tão maluco que eu me dediquei mais ou menos alguns dias desse mês passado para gravar essas atualizações, porque eu poderia ter entregado só o combo dos treinamentos que eu já tinha, certo? Certo. Ok, mas não era o suficiente para mim. Eu não queria só o que eu já tinha, eu queria mais treinamentos, mais atualizações e eu queria entregar o conhecimento que eu tenho hoje de algumas áreas que eu acho muito avançado. E que sim, eu cobraria muito caro, mas para vocês foda-se, eu vou entregar minha alma, já tem outros negócios na internet. Tá tudo certo. Outros projetos estão acontecendo e tá tudo certo. Então, cara, vou ser sincero, tá? Depois disso, acabou. Eu espero que você veja a alma das pessoas que estão comentando, que são pessoas reais, não tem comentário fake, não. Tem muita gente na internet que quer te enganar, cara. Mas você acredita que ainda tem gente que é boa, cara? Você acredita que tem gente que realmente acredita na parada e que realmente não pensa só em grana e pensa em te transformar? Eu sou maluco, pô. Eu sou maluco pelo meu propósito. E isso eu espero que você sinta. De verdade, porque se depois daqui você não sentiu ainda, puta que pariu, eu não sei o que eu posso fazer, eu também não tenho que te provar nada. Porque os seus pensamentos são como nuvens e talvez você tenha escolhido o pensamento de não acreditar em mim e eu nunca vou conseguir mudar a forma que você pensa, nem a forma que você sente com relação a mim ou com relação às outras crenças que o coletivo colocou na sua cabeça de ser coaching, de falar frases específicas, de vender curso na internet e achar que todo mundo que vende um conhecimento é ruim. Então pode criticar todas as pessoas que vendem um curso dentro de uma faculdade de um tema específico, pode criticar as pessoas que são as pessoas mais importantes da humanidade, que são as pessoas que estudaram um tema específico e colocaram dentro de livros, e os livros é onde tem o maior acervo do conhecimento da humanidade, da história, que fez a gente não parar de evoluir. Então, essas pessoas, elas são malucas, né? É claro, cara, com a possibilidade e a porta aberta para qualquer idiota, panaca, babaca, falar merda na internet, vender uma bosta pra você, ou até ganhar dinheiro de forma, né, não sei, de forma duvidosa e fingir que tá ensinando você ali e nunca vai mostrar a verdadeira forma que ela faz dinheiro, marketing digital, essas merda, é muita coisa, é muito gatilhozinho que a galera vai te enganar, vai falar merda pra você, vai usar essas paradas fake pra te persuadir. Cara, a gente não tem essa parada não, irmão. Tudo isso é real, velho. Eu espero que você sinta isso. Eu espero que você sinta o quanto que eu quero te transformar, porque esse é o meu propósito. Eu não quero nem continuar na internet daqui a um tempo, eu quero me isolar, criar meus filhos, minha família. Já falei, me isolar na fazenda, ficar no meu sítio aí, minha chácara, com meus cães, meus filhos e é isso, com liberdade. No universo agradecido, sabendo que você vai contar de mim, do meu propósito e do conhecimento que você aprendeu comigo pro futuro, pra semente, pros seus filhos. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso e pela ordem.